Perfeito. Luciano, bom dia. Bom dia. Laércio, pessoal, bom dia. Bom dia. Meu nome é Deilson Mendes, eu sou contador, tenho um escritório de contabilidade aqui e atendo vários profissionais da área da beleza, dentre outras áreas, né? E me convidaram aí para poder falar sobre esse tema, que é essa fiscalização referente ao PIX. Então, eu gostaria de trazer uma abordagem breve para explicar o porquê fizeram isso, como vai acontecer e os impactos no nosso dia a dia, seja do salão, seja do autônomo, seja do profissional que trabalha visitando a casa das pessoas. E aí a gente abre para perguntas, né, depois também passar para o doutor Luciano para ele poder explanar sobre o tema ainda mais com mais profundidade. Mas, já antecipando, tirando aí algumas informações incorretas que estão sendo divulgadas, não existe um imposto novo sobre o PIX. Isso aí eu já gravei um vídeo explicando sobre isso, e eu acredito que é uma informação que está sendo bem difundida, que não existe um imposto sobre o PIX. Isso aí não existe. O que está acontecendo é o que, na verdade, sempre aconteceu. Isso que a Receita está divulgando, ela já fazia, só que ela fazia de outra forma. Então, as nossas movimentações, seja em maquininha de cartão de crédito, seja em PIX, ela já era fiscalizada pelo governo. Então, por exemplo, existe um convênio chamado Convênio 050 do ICMS, onde já existia a obrigatoriedade dos bancos informar para o governo o quanto cada pessoa física ou jurídica movimentava de PIX nas suas contas. O que acontecia é que essa informação, ela chegava para o governo de uma forma mais complexa, de uma forma mais misturada, o que dificultava a fiscalização e a análise do governo. Então, o que o governo decidiu fazer, a Receita Federal? Ela criou uma nova declaração para os bancos, aonde aquela pessoa física que movimenta mais que R$ 5.000 por mês naquela instituição financeira, o banco é obrigado a informar para a Receita Federal. E para a pessoa jurídica, e aí vale MEI, e vale ME, e vale qualquer outro regime, que movimenta mais que R$ 15.000 na conta PJ, também vai ser comunicado para a Receita. Então, o que acontecia muito? Muitas pessoas pegavam a movimentação financeira do que recebia em PIX, do que recebia em cartão, e se preocupavam muito com o que recebia em cartão para declarar para o governo. Isso era muito comum, a dúvida do cartão. O cartão, todo mundo sabe que já existe uma declaração e que passar no cartão e não declarar, caía na malha fina automaticamente. Questões de, no máximo, 5 anos, a Receita vinha fazendo pente fino. Mas muitas pessoas tinham dúvidas e também arriscavam sobre o PIX. Acreditavam que o PIX não seria fiscalizado. Então, muitas pessoas deixaram de declarar o PIX. E a Receita identificou isso e ela quer fazer esse pente fino, porque ela quer casar. Poxa, você está optante pelo Simples Nacional. Declara que faturou 30 mil no mês. Aí olha lá na sua maquininha de cartão, você passou 29 mil. Só que quando vai ver os recebimentos em PIX, tem mais 10 mil, 15 mil. É isso que ela quer identificar. O mesmo for física. Aí eu declaro todo ano como isento, ou que sai, eu declaro o imposto de renda. Mas você tem uma entrada de todo mês ali, 10, 15 mil reais na sua pessoa física. Lembrando, gente, ninguém está livre do leão. Todos nós precisamos declarar. Não necessariamente declarar o imposto é igual a pagar imposto. Pode ser que sim, pode ser que não. É uma situação que precisa ser analisada com cada situação, caso a caso, procurando o seu contador de confiança para poder te explicar, porque não necessariamente você declarar, você tem que pagar. Porque existem tabelas de isenção, existem algumas despesas que são dedutíveis, existem N fatores que precisam ser considerados antes do alarme total. O grande ponto é, se eu tenho uma empresa, uma ME, uma MEI, e estou faturando e não estou declarando, isso é um problema. Se eu estou na pessoa física, como um cabeleireiro, por exemplo, faturo 10, 15 mil e não tenho uma ME, isso é um problema. Então, a grande fiscalização, ela está sobre a receita que você não declara, seja na pessoa física, seja na jurídica. Isso vale para a venda de produto, na prestação de serviço, na locação de um imóvel. Então, a Receita ela foi aperfeiçoando os métodos de fazer as amarrações. Então, a pessoa que tem uma casa alugada, ela coloca lá na declaração, olha, eu paguei o aluguel para tal pessoa. Em contrapartida, você lá na sua declaração de imposto, você recebeu. Isso é tributável. Para os médicos, biomédicos, dentistas, fisioterapeutas, ela criou agora uma nova ferramenta. Não vale mais aquele recibo simples. Vai ter um programa próprio para poder fazer o recibo já dentro do programa da Receita Federal.
para que as pessoas não peguem lá no início do ano, peçam para um amigo psicólogo uma série de recibos para bater o imposto de renda. E isso agora vale para todas as categorias. Se você fazia um processo lá, cobrava ali 100, 200 reais, e pedia para a pessoa pagar no Pix para não pagar o imposto, agora você vai precisar se readequar. Você vai precisar reformular a sua precificação, reformular a forma que você envia as informações para a contabilidade, para que você pague o imposto. Agora, gente, isso não é novo. Isso é o correto. Sempre deveria ter sido feito assim. Mas nós entendemos que o Brasil ele tem uma alta carga tributária, que muitos empresários no início do negócio, se não fizerem isso, não tem fôlego para sobreviver, mas as regras do jogo são essas. Se você faturou, você tem que pagar. Se você acha que está pagando muito imposto desproporcional, existem os benefícios que a lei traz. Por exemplo, o salão parceiro, onde você tem a possibilidade de abater, por exemplo, o percentual do parceiro, você não paga imposto sobre ele. Então, é uma vantagem. Então, não necessariamente, somente aumentando o seu faturamento, você vai pagar mais imposto. Às vezes, você tendo parceiros dentro do seu salão, talvez você pague o mesmo tanto ou até menos. Adeus, ainda assim paga muito imposto. Então, vale a pena, às vezes, estudar outros regimes tributários, outras formas de poder reduzir o imposto dentro da lei. O nome disso se chama elisão fiscal. Essa elisão fiscal, você faz o estudo tributário dentro da sua realidade para ver, dentro da lei, qual que é a forma que eu pago menos imposto. Mas a fiscalização do PIX nada mais é do que fiscalização. Não se acrescentou nenhum imposto novo, não se criou nenhuma regra nova. O governo ele só vai colocar um binóculo em cima das suas movimentações. Algo que nós, contadores, acredito que o Luciano também não seja diferente, sempre avisamos os nossos clientes. A pessoa tem lá a maquininha no cartão de crédito, pessoa física. A gente sempre alerta, olha, maquininha na pessoa física, se a Receita te tributar, vai te tributar no imposto de renda, podendo chegar até 27,5% de imposto. Muitas pessoas passam 10, 20, 30 mil na maquininha pessoa física, isso é uma bomba relógio, que a Receita ela pode identificar. Porque a pessoa física, ela pode ter faturamento, mas a tributação dela é infinitamente mais cara que uma tributação de uma empresa. Então, pessoal, basicamente, não há novas regras para tributação e impostos. São as regras antigas. O que está acontecendo é uma peneira para evitar sonegação. O governo está gastando tudo que deveria, obviamente, está precisando arrecadar mais. Então, para arrecadar mais, ela está buscando formas de poder filtrar. E ela está em um nível de fiscalização, para vocês terem uma noção, eu tenho uma cliente que me procura aqui, que em 2021, ela ultrapassou os 5 mil do limite do MEI. 5 mil. Ela declarou 86 mil. E a partir de 2022, a Receita desenquadrou ela para o ME porque ela ultrapassou os 5 mil. Para vocês terem uma noção de como eles estão de cima de qualquer ato para poder tributar da forma correta. Não que isso esteja errado, mas tributando da forma correta para arrecadar o máximo possível. Então, ela está cercando todos os pontos para que não haja, ou para que haja o mínimo de sonegação possível. E aí, eu acredito que agora, deixar o doutor Luciano explanar também sobre o tema, para a gente poder abrir para perguntas, né, René? Luciano, fique à vontade. Ok, Adeilson, presidente Laércio, é um prazer atender o seu convite. O Adeilson já deu ótimas pinceladas aí sobre o assunto. Parece que a coisa está sendo um pouco desvirtuada, aí, principalmente com a conotação política. Realmente não há tributação sobre o PIX. O que existe no PIX com relação ao DOC e a antiga TED é a gratuidade do uso dessa ferramenta em relação às pessoas físicas. É porque alguns bancos estão tributando essa transação PIX às pessoas jurídicas. Então, dada essa facilidade, o que está acontecendo, eu vou usar até uma expressão que um colega meu usa demais, está acontecendo uma farra com o PIX. O PIX, por exemplo, quem recebe, quem presta serviço, quem vende produtos e recebe com o PIX, é melhor do que com o cartão de crédito, porque lá no cartão de crédito ele vai ter que pagar a taxa da administradora. E com o PIX, ele não tem essa taxa. Porém, é o seguinte, é como a Adeilson disse muito bem, isso aí é um facilitador para os órgãos de fiscalização, no caso aí a Receita Federal. Ela vai a movimentação de cada pessoa física,
de cada pessoa jurídica. E a instrução normativa que está tratando desse assunto é a 2219, do ano passado. Ela obriga as instituições financeiras e mais algumas empresas que operam com plano de saúde e uns outros assuntos ali, consórcio, obrigam a emitir, a encaminhar para a Receita Federal um documento chamado E-Financeira. O Adeilson mencionou aí sobre os médicos. Os médicos hoje têm uma ferramenta contra eles, e é a DEMED, que nós, contadores, entregamos anualmente toda a movimentação dos médicos e o pessoal equivalente. Então, veja bem, o prestador de serviço que recebe com o PIX, ele não tem taxação por essa modalidade. Mas, com certeza, ele está abastecendo a Receita Federal, que no caso é o órgão fiscalizador, com todos os dados necessários para uma futura fiscalização, uma futura cobrança de impulso sobre o excedente. Ele citou o exemplo do MEI, que é R$ 81 mil ano. O exemplo dele, a pessoa faturou 86 mil. Isso aí vai valer para todos os segmentos, MEI, microempresa. Então, normalmente as empresas que excedem o limite, eles vão, com essa movimentação, com essa entrega da E-Financeira, eles vão expor o seu CPF e o seu CNPJ. Tem muitos... Eu tenho um caso aqui, viu, Deilson, viu, Laércio? Eu tenho um caso aqui de um cliente que ele tem uma borracharia. E até o faturamento dele está ali dentro do MEI e ele não está sujeito a extrapolar o limite. Só que um amigo dele abriu uma hamburgueria e ele pediu uma máquina emprestada. Já existiu o Pix, isso foi em 2021 também, por coincidência. E ele falou com esse amigo dele, olha, gera uma maquininha para mim que eu vou começar a faturar na minha hamburgueria com o seu CNPJ. Não deu outra. A Receita Federal pegou com toda a facilidade. Eu fiz a contestação, fiz a impugnação ao auto de infração, não consegui rever a situação. Ele alegou que era um empréstimo. E isso no Pix acontece mais. Com o cartão de crédito, mais ainda. Às vezes, o dono do cartão de crédito faz uma compra para o irmão, para a irmã, para o parente, para a seja para quem quer que seja. A Receita Federal, ela não presta nenhuma. Você empresta R$1.000 no Pix para um, nessa semana. Na outra, você empresta mais 1.000. Depois, ao longo do mês, você, pessoa física, emprestou R$6.000. Para a Receita Federal, você tem uma apresentação de R$6.000. Ainda que o seu salário seja de 2.000. Então, é essa preocupação que todas as pessoas políticas deverão ter uma movimentação Pix. E para a pessoa física é isenta, ou ele prefere essa ferramenta do que TOC e TED. A TED não existe, o TOC já foi isso. Mas a TED, qualquer pessoa física que utilizar, tem que pagar uma taxa. E o Pix é gratuito. Mas nós estamos preparando um terreno fértil para, no futuro, a gente sofrer uma cobrança intensa aí por parte da Receita Federal. Me diz aí depois, Adeilson, se eu estou falando alguma coisa errada ou não. Então é o seguinte, a minha sugestão nesse momento é preocupar-se com a movimentação via Pix, no sentido de extrapolar o salário, no caso da pessoa física. Se o cara ganha R$3.000, ele não pode ter uma movimentação via Pix, via banco, seja lá o que for, acima do salário dele. Se é um empreendedor, um microempreendedor, ele não poderá superar os R$81.000 ano, 7.000 e alguma coisa, 7.100 mês. Extrapolando esse limite, ele está abrindo o flanco para o órgão fiscalizador. Eu tive um outro caso aqui de um MEI que fazia compras, era um MEI prestador de serviço, fazia refeições. Ele teve compras de produtos para elaborar as refeições, arroz, feijão, carne, legumes, de quase R$600.000. Não tem explicação. É porque o MEI tem aquela limitação. Então, o Pix, apesar de estar politizado no momento, toda a pessoa que fizer uso deve ter esse cuidado. Se ele declarou que teve um faturamento de
R$ 5.000 por mês, a pessoa jurídica, ou 10 mil ou 15 mil reais por mês, não extrapole aquele limite recebendo esses valores, porque eu não tenho dúvida de que no futuro a Receita Federal vai cobrar imposto sobre o excedente. Isso acontece demais com o cartão de crédito, o Adeilson também já deve ter enfrentado isso aí. Hoje, as operadoras de cartão de crédito, anualmente, e já está até aberto, não sei se já foi aberto o programa, mas deve abrir brevemente, entrega uma informação às operadoras, tá? Elas encaminham para a Receita Federal toda a movimentação de cartão de crédito. A Secretaria da Fazenda Estadual, a Receita Federal, usa esse documento que chegou até ela, Receita Federal e Receita Estadual, simplesmente para cobrar o excedente, inclusive desenquadrando muitos contribuintes. Muitos dos simples acabam saindo, né, ainda fica com um auto de infração enorme para discutir. Tem muitos contribuintes aí nessa situação e eu não tenho dúvida de que essa ferramenta Pix também será utilizada para isso no futuro. Tomara que seja daqui a 10, 15, 20 anos, né? Mas eu acho que em breve isso vai acontecer. Então é o seguinte, é um cuidado, viu, presidente Laércio, que todo empreendedor, toda pessoa física tem que ter nesse momento. Porque o Pix está realmente uma farra, né? Como eu disse anteriormente. Então, pode aceitar o Pix, sim, desde que o Pix ingresse na conta corrente, no caixa da pessoa física ou da pessoa jurídica, com um documento que corrobore o faturamento dele. Se o funcionário ganha R$ 4.000 por mês, não tente receber Pix superior a esse valor, porque fatalmente, em algum tempo aí, que eu não sei precisar qual, essa pessoa física vai ter que dar essa explicação para a Receita. A mesma coisa a pessoa jurídica. Né? Não tenta extrapolar o recebimento no limite do mês, se for MEI, no limite de microempresa, se for microempresa, que hoje é até 360 mil, Adeilson, ano, me veio a dúvida agora. Então, é o seguinte, são esses cuidados, viu, presidente Laércio? Eu acho que você, como um líder classista, pode divulgar a ideia nesse sentido, de que todas as pessoas usuárias do Pix deverão ter esse cuidado de não extrapolar o recebimento se não tiver um documento fiscal, um contra-cheque compatível com aquele recebimento. Essa é a informação que eu tenho a passar no momento, estando à disposição para algum esclarecimento aí. Doutor Luciano, até complementando o que você bem disse, que a Receita ela está aprimorando, e o próximo passo, pessoal, não sei se vocês chegaram a ver e ouvir, é sobre o Drex. O Drex vai ser a moeda digital. Então, hoje eu escuto muita gente, já vi muita gente postando, agora só quero receber em dinheiro, já vi alguns barbeiros postando, gente, quem pagar no dinheiro vai ter desconto, mas o próximo passo é acabar com o dinheiro em papel e fazer com que seja o dinheiro em moeda eletrônica, como se fosse um Bitcoin, será o real brasileiro, será o real digital, será o Drex. Então, todas as movimentações serão por lá. Então, vai ficar ainda mais difícil, na verdade, praticamente impossível de você sonegar, porque todas as movimentações passarão pelo sistema do governo. Toda a compra que você fizer, todo o recebimento que você fizer, vai ser lastreado por um sistema do próprio governo. Então, basicamente, o próprio governo vai te mandar um relatório do que, quanto você gastou, como você gastou, aonde você gastou, e esse é o próximo passo que eles estão caminhando. Então, a fiscalização do Pix é um grande alerta, e a Receita ela faz isso, ela faz esse fuzuê para te alertar, para você corrigir a rota, para que não tenha tantos problemas. Isso mesmo. Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Vamos abrir para perguntas agora. O sindicato tem recebido muitas dúvidas, o pessoal está com muita dúvida com relação a isso, né, aqui da área da beleza. E uma das questões que frequentemente estão perguntando para nós é porque no mercado da beleza tem muitas pessoas trabalhando, muitos profissionais trabalhando, que recebem benefícios do governo. Como que fica essa situação a partir de agora? Seu áudio está mutado. Deixa o doutor Luciano responder. Olha, esse aí também, já respondendo,
Isso aí também é uma outra fiscalização que o governo também ele olha isso aí com um olhar bem atento, né? Eu, principalmente, que advogo muito na área trabalhista, o que acontece de empregados que chegam para trabalhar, olha, eu não quero que anote a minha carteira porque eu estou recebendo benefício tal. E depois ele vai na Justiça do Trabalho, não teve a carteira assinada, aí ele quer receber os direitos dele. Férias, fundo de garantia, 13º, e alguma coisa mais. Lá, quando vem a sentença, o juiz está mandando devolver o benefício recebido. Tá? Eu tenho N casos aqui, a minha advocacia trabalhista ela é mais para a empresa, então eu tenho aqui vários casos de pessoas que demandaram os ex-patrões e foram obrigadas a devolver o benefício, tanto o Bolsa Família, quanto aquele benefício, principalmente aquele benefício da pandemia, várias pessoas tiveram que devolver. Inclusive, eu tive até uma experiência, até na hora de declarar o imposto de renda. Às vezes, a pessoa declarou o imposto de renda pessoa física, eu ganhei X da empresa tal, e tive tanto de retenção na fonte, então quero a restituição de X. Na hora do cruzamento lá, ele esqueceu de lançar o benefício que recebeu na pandemia. A própria Receita Federal glosou aquilo lá, ou seja, exigiu. Então é o seguinte, essa questão, eu não sei, eu não posso afirmar isso, mas veja bem, uma pessoa que está recebendo benefício social, e ele tem uma conta só para aquilo, acho que é o Caixa Tem, se não me engano, ou não sei se recebe por outra modalidade. Aí depois ele abre uma outra conta, seja no banco tradicional ou no digital, e movimenta ali venda que ele faz de qualquer prestação de serviço, de pedreiro, pintor, limpeza, seja lá o que for. Aí apareceu lá um rendimento de R$3.000. Eu não posso afirmar, mas a Receita Federal tem elementos bastante para pedir o ressarcimento desse benefício. E uma outra coisa, né, Laércio, eu líder classista como sou, o Laércio também, a pior coisa é dever para o governo. O governo tem todos os mecanismos, ele pode até não receber, mas ele trava a sua vida todinha. Né? Vamos supor, ele pede a devolução de um benefício. Olha, você recebeu X parcelas, R$600, agora você vai ter que devolver. Você pode até não pagar esse valor, você pode até não devolver isso para o governo, mas você vai ficar com a vida toda complicada. CPF bloqueado, uma série de coisas. E se chegar na fase de execução, ou seja, se o governo executar isso aí, você vai sofrer bloqueios de bens, de contas e tudo mais. Então, respondendo à pergunta, eu não posso afirmar se isso vai acontecer num primeiro momento, mas tenho visto disso acontecer. Eu estou dando esses exemplos aí na área trabalhista e na área da Receita Federal, quando ela vai cruzar as informações ali na declaração do imposto de renda. Mas eu imagino que, na hora que chegarem essas informações, a pessoa recebendo um benefício social de X, e lá na conta do banco comum, do banco tradicional e do digital, ela tem um rendimento de 4, 5 mil, seja lá de que espécie for, fazer salgado, venda ambulante, venda de tênis, calça, camisa, seja lá o que for, eu imagino que a Receita Federal, ou o fisco, né? A gente fala Receita, mas é o fisco, ele tem um elemento forte em mãos para exigir a devolução desse benefício. Não sei se a resposta for adequada. Sem dúvida, viu, doutor Luciano? Eu também tenho um agravante nisso aí também, principalmente para nós da área da beleza, pelo a pessoa está recebendo um benefício do governo. Ele não quer fazer um contrato de parceria, no caso, não quer que assine a carteira dele. Ele está ali criando para a empresa um passivo trabalhista muito grande, porque na hora que ele sair, como o senhor já disse também, ele vai procurar os direitos dele, e aí ele vai encontrar, né? E com relação também para os salões de beleza, né, tudo que ele paga para o MEI, né, o MEI nota fiscal para ele vai deduzir nos impostos dele. Então, ele está perdendo de todos os lados quando ele não faz esse contrato, ou ele está mantendo essa pessoa trabalhando com ele. Porque esse benefício do governo, ele é temporário, mesmo para pessoas ali que não têm condição nenhuma, mas a partir da hora que ela tem condição de trabalhar, ela é uma manicure, ela é uma cabeleireira, ela não precisa mais
benefício, né? Então, é muito arriscado os salões, principalmente os salões, nós estamos cuidando aqui mais do nosso setor, né? Principalmente os salões de beleza, manter esse profissional trabalhando com ele na ilegalidade, né? E isso vai trazer problema para ele no futuro, com certeza, né? Mais pergunta? Pessoal, quem tiver dúvida, pode fazer nas perguntas aí. Eu vou aproveitar e já vou fazendo mais uma, que também perguntaram aqui para a gente, que o que acontece se a Receita identificar as inconsistências, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica? Vamos lá, né? Ela vai começar a receber as informações semestralmente. Então, o primeiro lote de informações, ela vai começar a chegar no primeiro semestre desse ano. A partir do momento que a Receita ela identificar inconsistências, onde ela tem dúvidas sobre a fonte daquela receita, por exemplo, ela vai mandar um comunicado, igual chega hoje, por exemplo, quando você cai na malha fina, seja através do ECAC, seja através de uma carta na sua casa, mandando as orientações de onde você precisa entrar para poder justificar e explicar o que aconteceu. E aí é o ponto, né? Às vezes eu fiz um churrasco e saí recebendo dinheiro de todo mundo. É uma explicação. Não, eu estou, de fato, trabalhando e estou recebendo e não declarei. É uma outra explicação. A partir da explicação, qual a decisão que a Receita vai tomar, aí é uma questão inteiramente dela. O doutor Luciano comentou o exemplo de um MEI que também ultrapassou, ele abriu um processo administrativo pedindo o retorno. Não foi acatado. Eu já tive casos parecidos, doutor Luciano. Eu tive um caso de um cliente que foi desenquadrado do MEI para o lucro presumido. Eu falei, olha, ele não tem capacidade de estar no lucro presumido, ele teria que estar no simples. E aí foi acatado. Em outro caso, o MEI, ele ultrapassou o limite em um ano, no outro ano não. Também abriu processo administrativo e não foi acatado. Como a Receita Federal vai lidar com cada explicação, aí é um procedimento interno deles. Ontem mesmo, não sei se vocês viram, eles soltaram no Instagram da Receita Federal algumas explicações dizendo que a Receita Federal vai levar em consideração a movimentação, por exemplo, da cozinheira, que recebe o dinheiro para poder fazer compra, do pedreiro, que recebe o dinheiro do material. Agora, como ele vai analisar o que é receita e o que não é uma coisa que ainda não está clara. O doutor Luciano pode me corrigir se eu estiver errado. Que ainda não está claro como eles vão realmente avaliar se o pedreiro que movimentou 10 mil vai tributar os 10 mil, se vai tributar só o ganho dele. Eles soltaram essa explicação, acredito que para dar uma amenizada na preocupação, mas, de fato, nós entendemos que o que entra na conta de receita precisa ser tributado. Agora, a receita, os procedimentos, depois dessa comunicação, vai depender da análise individual de cada caso. Está sem som. Teve uma outra pergunta da Isabelle aqui no chat. Só um minutinho que eu vou ler para vocês. Os investimentos aplicados em poupança vão entrar nessa nova lei? Olha, a questão é a seguinte: se a poupança tiver um lastro, né, seja de... hoje já existe até poupança da pessoa jurídica. Se tiver um lastro correspondente, no caso da pessoa física, se ela tem um salário compatível e houve aquela sobra e está na caderneta de poupança, não vai ser alcançado por essa instrução normativa. A questão toda, no meu entendimento, e nesse momento, é só o excedente sem um lastro, sem um contra-cheque, sem uma emissão de cupom fiscal, de nota fiscal. Eu entendo que a Receita Federal está preparando um terreno para chegar nesse ponto. O MEI, ele emitiu de nota R$8 mil e teve 20 de receita. Está abrindo flanco por completo. Então, respondendo especificamente à questão da poupança, se houve sobra, não tem como exigir qualquer tributação sobre essa sobra que está na caderneta de poupança. Esse é o meu entendimento. Ok. Eu estava analisando com relação à pergunta anterior da questão dos profissionais que recebem benefício. Só uma dúvida que me surgiu aqui é o seguinte:
Se o profissional ele recebe benefício, ele automaticamente não está enquadrado na lei salão parceiro no estabelecimento de beleza, certo? Se ele recebe os rendimentos do trabalho dele, e isso for somando com o benefício der acima de 5 mil, provavelmente ele será fiscalizado. Essa fiscalização acaba recaindo sobre o estabelecimento de beleza que está efetuando o pagamento para esse profissional ou não? A fiscalização vai ficar somente no profissional? Quer responder, Adeilson? Vamos lá. Pergunta interessante, mas, a princípio, a responsabilidade é do profissional. Vamos lá, são dois tipos de problema. Um é o do salão que contrata o profissional de forma incorreta, e ele pode ser penalizado e multado por estar fazendo isso de forma incorreta. Por quê? Se ele está prestando um serviço, ou ele estaria prestando como autônomo, ou como MEI com contrato de parceria, ou como um funcionário CLT. Só existem esses três regimes. O que passar disso é informal. E aí ele pode ter problemas trabalhistas, problemas contratuais, mas em relação ao recebimento, a responsabilidade é do receptor, é quem está recebendo. Então, a pessoa recebe benefícios, diz para o governo que não tem outra renda, mas tem outra renda. Então, ela está ali lesando os cofres públicos com informação mentirosa, né? Então, ela está lesando, então ela está fazendo ali uma apropriação indébita de recursos federais, ou até mesmo estaduais, que também têm benefícios estaduais, de forma incorreta, e ela pode ser penalizada por isso. E o governo ele também tem trabalhado para fazer pentes finos nesses benefícios. E essa fiscalização veio calhar. Por quê? Muitos profissionais da beleza que não têm um contrato têm benefícios e ali recebem o dobro, e aí mesmo que não chegue a 5 mil, às vezes em outras movimentações que ela tem, uma venda de Avon, uma outra coisa que ela faça, pode acabar ultrapassando o limite, que vai desaguar justamente nesse cruzamento. Mas não vejo que o estabelecimento que contrata o salão seja responsabilizado por essa situação em específico. Se o doutor Luciano tiver uma visão diferente também, pode me complementar, eu agradeço. Realmente, a resposta é essa mesma, mas só complementando é o seguinte, a nível de fiscalização de Receita Federal, dificilmente essa responsabilidade recairia sobre o salão parceiro. Apesar de que, se o dono, o empreendedor do salão parceiro, tinha conhecimento da situação, ele pode ter um envolvimento na área criminal, mas dificilmente na área civil ele seria responsabilizado enquanto tiver sob a égide do fisco, da Receita Federal. Porque se isso aí for para a Justiça do Trabalho, é diferente. A Justiça do Trabalho ela é bem mais ágil, né, nesse aspecto aí. Mas a responsabilidade subsidiária, se chegar na Justiça do Trabalho, fatalmente vai recair sobre o salão parceiro. E não pode perder de vista essa questão criminal, né? Se o empreendedor, dono do salão parceiro, tem conhecimento e aceita esse tipo de contratação, ele poderá responder criminalmente pelo ato dele. A Lúcia levantou a mão e também o Estúdio 15. Lúcia, pode fazer sua pergunta? Você está sem áudio. Um profissional recebendo alguma ajuda, qualquer tipo de ajuda, ele consegue abrir uma empresa? Não existe esse cruzamento de dados na hora que ele vai tentar abrir um CNPJ? Não, o cruzamento ele é posterior. Na hora da constituição de um CNPJ, de um MEI, não há nenhuma trava que impeça a pessoa de fazer a constituição. Posteriormente, a Receita ela pode fazer os filtros e análises para poder barrar. Exemplo, é muito comum a pessoa ser CLT e depois abrir uma empresa, constituir uma empresa. E aí, quando é dispensada, vai receber o seguro, e aí o seguro ele é bloqueado porque a pessoa já tem uma empresa em seu nome e tem rendimentos. Mas isso é feito de forma posterior. De forma antecipada, eu nunca vi algo nesse sentido. O que eu já vi são dívidas com o Estado. Pessoas que têm dívidas com o Estado, às vezes, não conseguem constituir o CNPJ. Mas nem dívidas com banco, cadastro em benefícios sociais, nunca vi travar a abertura de CNPJ, não.
Tá? E uma outra coisa, aquele MEI que não é obrigado a emitir nota fiscal, né? Porque quando é pessoa física, ele não tem essa obrigatoriedade de emitir, né? Por exemplo, a manicure, cada R$ 45, emitir a nota fiscal para uma pessoa. Como essa informação da Receita Federal será semestral e a declaração é anual, será que eles vão levar em consideração isso? Vão aguardar o final do ano, da competência, para ver se houve ou não essa inconsistência? Pergunta interessante, Lúcia. Eu acredito que vai ter. Eu já trabalhei com auditoria, e quando a gente trabalha com auditoria, a gente tem uma margem de erro, assim como pesquisas. Então, obviamente, tem uma margem que a Receita avalia. Olha, ultrapassou esse limite aqui, eu vou aguardar o próximo semestre. Mas, a depender, vou dar um exemplo. Tem mês que passam 20, 25 mil por mês. Esse, na primeira fiscalização, ele vai cair. Você não tenha dúvida. Estou falando de MEI normal, estou falando MEI normal. MEI normal, você tem ali um excedente de até 20% que você pode já ultrapassar no MEI. E até 20% o MEI permite. A lei já está na legislação que o MEI ele pode ultrapassar em até 20%. Então, um mês ou outro que extrapolar dentro desse limite, eu não acredito que o MEI terá problemas. A questão é o MEI que realmente ultrapassa de forma mais agressiva. Em um mês que ele poderia faturar 6.750, ele passa 10, 15 mil, aí sim é um problema. Entendi. Respondido. E ele tem que ser contumaz também, ele tem que acontecer isso com frequência. Normalmente, essa verificação por parte do fisco, ela vai dar no exercício já encerrado, né? Às vezes até no terceiro, no segundo ano subsequente, ela não acontece de imediato. E levando em consideração esse parâmetro aí da média. Bom dia, eu posso perguntar? Pode É o seguinte, o MEI, a pessoa declara, ela está isenta de imposto do MEI, quando é MEI, até 6.750, correto? Aí, avançou isso aí, esse excedente é que eles vão cobrar, não é isso? Essa declaração, a pessoa faz a declaração do MEI lá na data que tem que ser feito e tudo, e ali ela já vai ter que fazer essa correção, né? Ela colocar esse excedente ali nessa declaração, ela vai fazer uma declaração de MEI e lá no meio do ano vai ter que fazer uma outra declaração informando que passou. Eu estou um pouco perdido nisso aí, não estou entendendo muito bem como que vai ser essa fiscalização. Quer responder, Deus? Vamos lá. Como é que funciona? A forma que o MEI declara não vai mudar. Então, basicamente é o seguinte, se dentro do ano você ultrapassar o limite do MEI, ultrapassando até mesmo os 20% excedente, o ideal é que você já faça o desenquadramento, já procure o contador e faça o desenquadramento do MEI dentro do ano. Agora, se durante o ano você ficou, o limite ultrapassou os 81 mil em até 20%, na declaração de faturamento anual, que vai até maio, você vai declarar o excedente e vai pagar o imposto sobre o excedente. Então, sobre os 81 mil, você já pagou ali mensalmente a tabela do MEI. Sobre o que excedeu, se no caso de serviços, você vai pagar 6%, no caso de produto, você paga 4%. O que acontece é que a minha orientação é, se você ultrapassou R$1 que seja no MEI, você já faça o desenquadramento em janeiro do próximo ano. Porque é bem provável que você faça a declaração em maio e 2 meses depois a Receita manda você desenquadrar com efeito retroativo até janeiro. Desenquadrar que você fala é como assim? Não entendi. Ir do MEI, sair do MEI e ir para a ME, que é o próximo passo. Tá. E qual que é a vantagem de você fazer esse desenquadramento? Tirar do MEI e passar para o ME? Na verdade, não é questão de vantagem, é questão de legislação. O MEI você pode faturar até 81 mil. Se você ultrapassar esse limite, você não pode permanecer no MEI. Entendi. Você é obrigado a passar para o ME. Passar para outro regime. Qual que é o imposto do ME? Então, ele inicia em 6% sobre o faturamento para serviço e 4% para produto, em até 15 mil por mês ali sobre o faturamento. E você tem a obrigatoriedade de ter a contabilidade mensal para te acompanhar, te assessorar, fazer todas as entregas das declarações. Porque o MEI não tem a obrigatoriedade de contador. Apesar de que, né, Luciano? O ideal é que tenha, porque tem muito MEI sendo pego de calça curta, por falta de orientação.
mas o MEI não tem a obrigatoriedade. No caso do ME, você já tem a obrigação de um contador, e caso você ultrapasse, o ideal é que você já vá para a ME, para que não aconteça daqui a 1, 2 anos, você seja desenquadrado com efeito retroativo. Entendi. Só Pois não. complementando a sua pergunta, essa questão do desenquadramento, se ela acontece espontaneamente, ou seja, por iniciativa do próprio microempreendedor, ela é mais vantajosa do que você esperar a iniciativa do fisco. Porque aí outros acréscimos virão. Então, é preferível que faça o desenquadramento espontaneamente. Eu vejo um problema grande aí com esse negócio de MEI, com os profissionais parceiros, porque a grande maioria deles, eles não têm um mínimo conhecimento de funcionamento desse negócio. Então, eu estou vendo que isso vai ser um problema muito sério. Eles não têm contador, eles não sabem nada, zero. E, assim, vai ser um problema isso aí, viu? Já estou até vendo. Eles não vão fazer esse desenquadramento no tempo hábil, não vai saber quando fazer, eles não sabem nem quanto que eles podem faturar, isso aí a gente tem que falar para eles. É o que acontece. Assim, na maioria dos casos que chegam para a gente, é pessoa que chega com a carta da Receita e fala assim, eu não sei nem o que está acontecendo. Aí, às vezes, o cara já foi desenquadrado há 2 anos, a empresa já foi desenquadrada até mesmo do CIF, já está no lucro presumido, o cara está com uma dívida imensa lá, um monte de declaração, imposto atrasado, porque realmente a comunicação, às vezes, chega pelo ECAC e muitos dos empresários nem sabem que existe esse portal. Não, eles não sabem senha desde o mês, eles não sabem nada. Eles não sabem nada. Então, assim, trabalha, vai trabalhando e se está com o MEI, se não está, a gente que tem que tomar esse cuidado de fazer lá, renovar o MEI todo ano e tudo, porque eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí, e vai rolando. Então, assim, eu já estou vendo que isso aí, a gente não vai ficar policiando esse pessoal, né? Se eles estão fazendo declaração, se eles estão desenquadrando, se eles não estão, não dá para a gente ficar fazendo isso, né? Para eles. Né? Então, eu estou vendo que isso aí vai embolar lá na frente, porque esse povo não tem conhecimento, eles não têm informação, e vamos ver onde que vai chegar isso aí. Porque por isso também é importante. Isso aí, viu? Sindicato, isso já está acontecendo. Tem uma possibilidade de parceria, né, Renelli? Para os MEIs, né? Para a orientação dos MEIs. Sim, e a gente também pode promover, se todos aí concordarem, palestras propriamente para eles, direcionada para eles, para levar informação, entendeu? E aí vocês, como estabelecimentos, convidá-los para poder participar, porque eles precisam ter esse conhecimento. A partir do momento que eles abrem o MEI, eles precisam ter esse conhecimento aí para poder não ter surpresa futura, né? Eles não sabem nem que tem que declarar um MEI, que tem que fazer a declaração anual do MEI, né? A gente tem que fazer, olha o prazo. Gente, tem que fazer a declaração, eles não sabem nada. Então, se trabalha nas escuras, entendeu? E a gente tem que ficar, além da gente ter que cuidar da gente, a gente tem que cuidar deles também, porque eles não sabem. Exatamente. Então, assim, eu acho que às vezes o governo ele cria algumas coisas, é lógico, é tudo sempre em benefício a eles mesmos, né? Que a gente nunca leva nada de vantagem nisso, sem analisar certas coisas. Vamos supor, às vezes põe uma coisa muito tecnológica para gente de 80, 90 anos. O cara não sabe fazer nada daquilo ali. Entendeu? E aí, o que vai acontecer? Vai dar problema. Então, eu vejo com grande preocupação esse negócio aí esse sistema complexo, né, que já era complexo para eles e vai ficar mais ainda. Vamos ver onde que isso vai chegar. Eu preocupo bastante com isso aí. É falta de percepção mesmo. O Estúdio 15, como é o seu nome? Luiz. Mas, hein, Luiz? Falta até de um raciocínio lógico. Porque, veja bem, se o empregado está ganhando 6.750 por mês na modalidade de CLT, carteira assinada, ele vai pagar 27,5% de imposto de renda. Então, ele não assimila isso, que o MEI para ele, a tributação do MEI para ele é bem menor. Então, eles não têm esses parâmetros, eles não têm esses parâmetros, eles não sabem que lá é 27, eles não sabem que ali é 6, eles não sabem nada. Sim. Entendeu? Eles não têm essa comparação, eles não têm esses parâmetros com eles. Ou seria se a gente pudesse ter 3, 4, 5 meses, porque você paga 70 e poucos reais só por... Não, eu sou sócio da minha empresa, lá, sou sócio da minha esposa. Eu já estou querendo sair da empresa para criar um MEI para mim, para tentar amenizar isso aí, né? Porque eu sou autônomo, eu trabalho numa outra empresa, presto serviço para a empresa,
sou autônomo e tudo. Então, assim, eu posso ter MEI. Eu vou ter que fazer isso aí para poder amenizar, porque a gente não declarava o PIX. Agora vai ter que declarar, porque senão vai dar problema. Já não Com certeza. declarava antes, Com certeza. Não tenha né? dúvida disso. Declarar só cartão. Dinheiro não declara porque não aparece, né? Então, não declarava o PIX porque não tinha nada, né? Até então. Agora apareceu isso aí, vai ter que declarar. Eu vou ter que sair da empresa e vou ter que criar um MEI para mim, tentar arrumar um MEI para minha mãe, para colocar lá, um MEI para o meu irmão. Vou ter que fazer isso aí, porque senão, não sei como é que vai fazer, porque senão vai ficar difícil a gente trabalhar com tanto problema, né? É a saída. Vai ter que ser. Tá O difícil. Desse jeito aí tá difícil. Pablo também quer fazer uma pergunta. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tive uma dúvida de alguns profissionais, para aqueles profissionais que são MEI e eles já fazem a declaração anual como obrigatoriedade, eles também, e que recebem acima ali dos 5 mil, eles também têm que declarar o imposto de renda? Ou apenas a declaração anual do MEI? Quer responder, doutor Luciano? Pode responder, Deus. Então, vamos lá. Declaração de imposto de renda pessoa física é uma coisa, declaração de imposto de renda pessoa jurídica é outra coisa. O MEI, vamos supor que no MEI ele fature R$5 mil por mês. No MEI. Então, ele vai fazer a declaração de faturamento anual do MEI. O que sai do MEI para a pessoa física do sócio é que interessa. Então, vamos lá. Se ele tem rendimentos tributáveis acima de 30 mil no ano, então ele já passa a ser obrigado a entregar a declaração de imposto de renda pessoa física. Mas se o rendimento dele for menor que isso, ele não tem a obrigatoriedade de declarar. O que nós aconselhamos é que, mesmo que não tenha obrigatoriedade, é importante fazer a declaração, mesmo que ele vá declarar rendimentos isentos. Lembrando, para que o MEI possa declarar rendimentos isentos acima do limite permitido, tem que ter contabilidade, tem que ter o livro caixa contabilizado por um contador, para apurar. E aí ele pode declarar esse núcleo de forma isenta. Para ser um comprovante de renda, que é muito comum ele falar, olha, eu não sou obrigado a declarar, ganho, sei lá, R$2 mil por mês e não vou declarar imposto de renda. E aí, chega no meio do ano, quer comprar uma moto, quer comprar um carro, ele não tem um comprovante de renda. Porque a declaração do MEI por si só não se torna um comprovante de renda para os bancos. Então, a declaração de imposto de renda ela é interessante para que ele consiga comprovar o quanto que ele teve de rendimento a MEI e bens que ele adquiriu ao longo da vida, carro, rico, casa, investimento em poupança, para ele poder conseguir mostrar a movimentação dele. Então, mesmo que não seja obrigatório, dentro do prazo, é extremamente aconselhável ele declarar para que ele tenha como comprovante de renda. Em alguns casos, sim, ele vai ser obrigado a declarar quando o rendimento tributável dele for acima de 30 mil no ano. Então, por exemplo, para aquele MEI que ele recebe aquela grana acima dos 5 mil ali, ou 6 mil, na conta PJ e transfere para uma conta de pessoa física, ela tem que fazer a declaração. Ideal, é você alinhar com o contador, porque existem algumas formas de declarar esse rendimento vindo do MEI. Existe já uma pré-determinada pela Receita Federal, que é para quem não tem contabilidade ativa. Então, é um formato, onde uma parte do rendimento é tributável e uma parte do rendimento é isento. Existe uma outra forma de fazer, que é para quem tem acompanhamento contábil, declarar uma fatia maior de rendimento isento. Então, cada caso, essa parte precisa ser alinhada com o contador. Porque não necessariamente quem ganha mais de 5 mil vai ter que declarar. O que vai ter que identificar se são rendimentos tributáveis ou isentos. Porque pode ser que ele tenha que pagar imposto de renda ainda na pessoa física, além do MEI. Ok. Obrigado, Deus. Eu acho que cada profissional tinha que ter um contador, viu? É o que eu falei, mesmo que o MEI não seja obrigatório, é interessante. Mesmo que não seja obrigatório, porque senão eles vão ficar muito perdidos. É importante. Mas tem uma orientação adequada, né, pelo menos. Doutor Luciano deve concordar comigo. Essa parte de tributação do MEI para a pessoa física é extremamente complexa. Muitas vezes o cara não sabe como declarar. Se é lucro, se é prolabore. Exatamente. É o que o Luiz acabou de falar, né? A maioria das pessoas físicas não tem esse conhecimento, né? Igual, tem muita gente que já recebe mais de 5 mil e que não declara o imposto de renda, por exemplo. Qual que é a orientação de vocês, então, do primeiro passo que a pessoa física tem que tomar a partir de agora para poder ter uma situação regularizada? Olha, a pessoa física, se tratando dela especificamente,
Se ela exerce uma atividade comercial, prestação de serviço, que é permitida no MEI, o primeiro ponto é constituir uma MEI e começar a fazer os recebimentos pela pessoa jurídica. Isso sempre foi o correto. Então, se ela trabalha na pessoa física, mas ela tem atividades que são permitidas no MEI, a forma mais barata, como o doutor Luciano já mencionou, é constituir o MEI. É mais barato que o imposto de renda da pessoa física. Agora, se ela tem uma atividade que é vedada, por exemplo, médico, dentista, aí ela, de fato, já tem que, independente do rendimento dela, partir para uma ME. É lógico, se a pessoa ganha ali 2, 3, 4 mil por mês, ela não há que se preocupar. Mas a partir de 6 mil por mês, a empresa ela já fica mais barata do que o rendimento de imposto de pessoa física. Então, a partir de 5 mil, já é interessante ela já começar a se encaminhar para uma ME ou uma MEI, porque dentro da empresa ela vai pagar bem menos imposto. Nada de movimentar para a pessoa física. Só complementando, dentro do limite do MEI, o ideal é o MEI, né? Porque o pagamento mensal vai ser de R$70. Se ele ganhar 6.750 por mês, vai pagar aquela taxinha mensal. Agora, sim? O problema é que, às vezes, isso varia. Às vezes, eles passam o valor de salário, passa do MEI, aí seria mais vantajoso ter um ME. E, às vezes, não. Às vezes, volta, entendeu? Fica, assim, oscilando, né? Que o salário não é 20% que é permitido. Oi? Aí é que eu ia complementar, porque se ultrapassar o valor, aí é a microempresa. Tem um excedente de até 20% que ela pode exceder. Agora, fora de tudo isso aí, bem mais fica bem mais caro para a pessoa física, né? Inclusive, aqui eu tenho clientes aqui que eles preferem fazer o carnê-leão. Vai pagar muito mais, mas pelo menos ele fica regularizado. Eu acho que eu vou instruir o pessoal a procurar contador, viu? É a melhor coisa a fazer. É bem complexo. Não existe uma matemática simples. Só faça isso e está tudo certo. Eu não sei, talvez o contador tenha uma tabela diferenciada para eles, porque o MEI, como ele é uma coisa mais teoricamente simples, né? Não tem funcionário, não tem outras coisas, assim, eu acho que talvez um preço diferenciado para eles e tudo. Na verdade, já olha para o contador. O sindicato mesmo tem um plano exclusivo para MEI, com um custo bem abaixo e que tenha a orientação dos contadores. Tem um acompanhamento de contador. Eu vou conversar isso lá com a minha esposa, porque eu não tenho como assessorar esse pessoal. Eu não tenho como, nunca eu não tenho conhecimento, não sou leigo no assunto. E outro, que eles vão ficar me procurando. Porque como a parte financeira, eu que cuido dessas coisas, eles ficam me procurando. E eu não tenho. Aí eu vou mandar o meu contador ele não tem um preço diferenciado para esse pessoal, entendeu? E aí vai ficar difícil. Sim. O sindicato já pensou nisso justamente para eles não ficarem sem o apoio, sabe? E já sabe o valor, qual que é? Eu vou pedir para passar para vocês posteriormente a reunião aqui, que eu vou pegar direitinho. Manda por e-mail ou pelo WhatsApp, alguma coisa assim. O custo é bem baixo. Ah, porque isso e paga mensal? Mensal. Mensal, né? Mensal. Tá. Eu acho que vai ser melhor, porque do jeito que está aí não vai dar certo, não. A gente vai passar para vocês. A Aline também levantou a mão, ela quer fazer uma pergunta. Bom dia. Bom dia. No caso igual vocês estavam dando o exemplo agora há pouco, do MEI virar ME. Nesse caso, ele não vai poder ter vínculo com o salão parceiro, né? Aí, no caso, ele seria independente? Como que estaria? Uma coisa, outra coisa. O regime tributário que o parceiro tem não influencia no contrato de parceria. Ele pode ter ME dele e ter um contrato de parceria com o salão. Ah, sim. Porque ele fatura mais. Entendi. Porque aqui aí também ele vai ter o contador dele, pagar os impostos dele, mas nada impede do contrato de parceria. Ah, sim, porque aqui também às vezes ocorre o mesmo exemplo que o rapaz anterior falou, sobre às vezes, né, passar, um mês passa e o outro não. E aí eu vou conversar com ele sobre talvez essa opção. Então, aí o vínculo continua o mesmo, né? Isso. Depois de firmado o contrato de parceria, contrato esse validado pelo sindicato. Ok. Aí, no caso, ele já tendo e mudando de MEI para ME, é feito uma atualização, alguma coisa assim, no contrato.
E é muito bem frisar isso aí, Aline, porque se o contrato feito com o parceiro, se ele não tiver assistência do sindicato, a Justiça do Trabalho não acolhe esse documento, tá? Ah, tá, ok. Muito obrigada. Expor. A Fátima também levantou a mão, pode falar, Fátima? Bom dia a todos. Bom dia. Só frisando a pauta que a Aline colocou, e que é muito importante, esse MEI se transformar em ME, eu mudo o contrato? Ficou um pouquinho ali em dúvida para mim. Aí é com a Rinelli. Precisa fazer essa alteração, Rinelli? Precisa fazer a alteração? O meu colaborador, ele ganha até 6.750. Ele mudou esse patamar de ganho, eu tenho que alterar o contrato? Adeilson, não altera CNPJ quando altera regime tributário. Então, não tem que ter alteração no contrato, porque no contrato vai o CNPJ, não o regime tributário. Aí, se não teve alteração de CNPJ e também não teve alteração do CNAE, só do regime tributário, tá ok, o contrato permanece o mesmo. Ah, ok. Outra dúvida, então. Com relação à empresa, a movimentação em bancos. Eu tenho um banco digital e tenho um banco público e tenho um banco oficial, um banco privado oficial. Fazer repasses de dinheiro de um banco para o outro, isso pode me causar algum problema? O mesmo dinheiro, entrou o dinheiro na minha maquininha, correto? Entrou lá no meu banco digital. Aí eu pego esse dinheiro do banco digital e passo para um banco oficial. Algum problema? Se o dinheiro entra de forma lícita declarada, não há nenhum problema. Ah, ok, então. Obrigada. Essa era a minha dúvida também. Transferência entre contas da própria pessoa. Então, não teria esse... Desde que ele entre de forma legal, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Ok. A questão é o ingresso. Como é que ingressou? Você ingressou legalmente? E no caso, por exemplo, uma coisa que vocês já até falaram, mas eu queria só tirar essa dúvida também, que é uma dúvida minha, de transações entre amigos, familiares, eles já vão ser fiscalizados. E tem uma questão de limite, né, que eles falaram, ou não existe essa questão de limite dessas transações. Porque eu sei que a doação, quando é doação, ela tem um limite que não é tributável. Acima desse limite tem essa cobrança de tributos, de imposto. Sim, a Como doação... que fica nessa situação? A doação ela tem um limite realmente de isenção. E ela tem também uma periodicidade. Agora, a questão desse relacionamento aí entre parentes, né, um empresta para o outro, depois devolve, né, isso aí é questão de análise do auditor fiscal. Né? Se por acaso a pessoa for chamada para prestar esclarecimento, vai depender do entendimento do auditor fiscal. Então, não é um negócio pacífico. O ideal é que se evite esse tipo de coisa, né? Emprestar o cartão já não é uma boa coisa. Agora, com essa explicação, com essa exigência da Receita Federal, aí é que não é bom emprestar mesmo. É que, às vezes, compra uma televisão para mim, tira isso para mim, você entendeu? No seu cartão. Isso é muito complicado. O primeiro ponto é a certeza se a pessoa que pediu vai pagar ou não. A segunda é esse risco tributário que a pessoa pode incorrer. Ok. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Podemos caminhar para... Oi, Luiz. Eu acho que as dúvidas que a gente tiver agora vai ter que, em relação à tributação, essas coisas, tem que olhar com o contador mesmo, né? Porque cada caso é um caso que precisa ser analisado de forma individual, porque existem várias regras, vários detalhes que precisam ser considerados. Se a gente trata aqui de uma forma superficial, a gente incorre no risco de errar e de passar uma informação incorreta. Com certeza. Vai ter que olhar com cada contador como é que vai fazer isso aí. Podemos, então, caminhar para o final, né? Eu queria só, se você puder, fazer uma consideração final. Então, de forma resumida, colocando, né, como que nós, gestores da beleza, agora precisamos atuar dentro dessa nova lei, dentro dessa nova perspectiva,
para que a gente não tenha surpresas futuras, né? E o cenário é simples, tá? É bastante simples. A questão é, o que entrou de recurso no caixa do empreendedor ou da pessoa física, ele tem que ter um lastro legal. Se não tiver, o risco é acentuado. Quando é que a Receita Federal vai passar a exigir isso aí, eu sinceramente não sei. A simplicidade é essa. Legalizar toda a entrada. Perfeito. E complementando o Luciano, tenha um contador como um parceiro, gente. Não pague só um contador para ter um contador. Abra o coração, porque a gente pode te auxiliar em formas de declarar isso, declarar da melhor forma, pagar o menor imposto possível, e para que você não tenha problemas futuros. Muitas vezes o pessoal acha que o contador ele fala para poder assustar, para poder pôr medo, às vezes só para poder ter um cliente, mas na maioria das vezes a gente só quer alertar para que você não tenha problemas futuros. Ok. Ótimo, gente. E aí o sindicato também, ele está à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês podem contar com a gente, pode chamar aqui no WhatsApp do sindicato. Nós temos o pessoal que nos dá suporte, igual o doutor Luciano, o Adeilson também. Então, qualquer dúvida, podem reportar a gente aqui, porque a ideia é ajudar vocês da melhor forma para que a gente possa crescer, né? E não ter prejuízos futuros.